Nas 3 primeiras aulas a gente falou de temas mais genéricos sobre família, né? A gente falou um pouco dos problemas culturais que a gente está vivenciando, a gente falou um pouco do que a Bíblia revela sobre experiências familiares que muitos momentos são marcados por lutas, desafios, mas sempre a graça de Deus acompanhou a história dessas famílias. A gente viu isso através de várias histórias, como as famílias de Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Está tudo gravado lá no YouTube, você pode assistir. A aula passada a gente falou de maneira mais específica sobre os desafios dos relacionamentos entre familiares cristãos e não cristãos. Inclusive, esse foi um dos temas que a gente, quando enviou o formulário de inscrição, foi um dos temas que as pessoas compartilharam como um dos seus desafios. Eu sou cristão e pessoas dentro da minha casa de repente não são. Eu sou cristão e pessoas de repente no meu ciclo familiar maior, como por exemplo, tios, primos, e isso trouxe muitos desafios para a minha vida. Então, a aula passada a gente falou um pouco sobre isso, também está lá no YouTube, você pode assistir. E hoje a gente vai entrar num tema mais específico, quando a gente fala sobre família. A gente vai falar hoje especificamente sobre casamento, certo? Antes de tudo, eu queria fazer uma pesquisa aqui, aproveitar com o pessoal que está chegando para fazer umas perguntas aqui, para entender mais ou menos quem são as pessoas que estão aqui e também explicar um pouquinho da importância da aula de hoje. Deixa eu só esperar o pessoal se acomodar, porque eu queria fazer uma pergunta para vocês também. Queria contar com a ajuda de vocês. Eu queria saber, gente, daqui... Quem daqui é casado? Levanta a mão. Casado. Quem é solteiro daqui? Solteiro. Tá. Quando eu digo solteiro, eu estou falando não casado oficialmente. Estou dizendo que você pode ter namorado, mas estou falando de solteiro... Então, quem é solteiro? Só levanta a mão aqui. Tá. Então, mais ou menos 70%, 70% é casado, 30% é solteiro. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a aula de hoje é sobre casamento. E, de repente, você chegou aqui e disse: eita, eu sou solteiro, essa aula não tem nada a ver comigo. Aí você está redondamente enganado. Porque, primeiro, todo aquele que é solteiro, ele vai ter que lidar com o tema casamento sob 2 óticas, biblicamente falando. Ou ele vai um dia, nesse momento de hoje, se preparar para o casamento, seja tendo um pretendente ou não, tendo alguém com quem ele se relaciona ou não, ele está pensando sobre esse tema, ou então, por alguma direção de Deus, já tomou a decisão de entender que ele não vai casar, porque, biblicamente falando, a gente vai ter uma aula sobre isso daqui a alguns encontros. A Bíblia prescreve uma condição que é o que se chama de celibato. E, biblicamente, às vezes a gente trata isso como se fosse uma coisa completamente distante, uma coisa meio monástica, assim. Mas a Bíblia relata isso como uma condição possível e uma condição muito digna para uma pessoa. Então, por que é importante o que eu estou falando? Porque quando a gente falar sobre casamento hoje, mesmo que você não esteja se preparando para o casamento ou de repente não esteja pensando nesse tema, você precisa entender sobre essa temática, seja para que um dia você vivencie isso, seja para que você forme a convicção, de fato, se Deus está te dirigindo dessa maneira, de que você vai ser alguém que não vai viver a experiência do casamento. Você vai ter uma vida de solteiro e a Bíblia prescreve, a Bíblia direciona como um solteiro deve guiar a sua vida, como isso deve moldar a sua experiência na dinâmica da igreja, na dinâmica do reino de Deus. Então eu queria convidar você a ter essa percepção de importância da aula, especialmente também por conta disso. Antes de a gente entrar aqui de maneira mais profunda, gente, vamos orar. Queria convidar vocês para um momento de oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento. Não foi um momento que está sendo vivenciado só porque a gente decidiu sair de casa. Nós cremos que a gente está aqui porque o Senhor nos trouxe, Pai. Porque o Teu Espírito nos conduziu pela mão. E se o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã é porque o Senhor também quer falar conosco, quer nos dirigir, quer nos instruir. E por isso nós oramos. Pedimos que o Senhor nos dirija, fale conosco, nos instrua e nos capacite a entender a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para reconhecer também, alguém que está aqui pela primeira vez, fora esse casal aqui hoje, tem mais alguém que está
É que eu realmente não reconheci os rostos, não. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês, fiquem à vontade aqui em nosso meio. Irmãos, casamento. Antes da gente entrar na Bíblia aqui para pensar sobre esse tema, vamos falar um pouquinho sobre a realidade do casamento em nossos dias, né? Quem aqui, de repente, já caminhou um pouco mais, né? De repente tem ali os seus 50 anos, não vou pedir para levantar a mão não, tá? Para ninguém se entregar, mas talvez perceba de uma maneira mais clara do que alguns outros, como eu, que estou na faixa dos 30, as mudanças dos casamentos nas últimas décadas, né? Eu acredito que quem tem os seus 50, mais precisamente quem de repente tiver até mais do que isso, que não tem ninguém aqui, graças a Deus, né? Ninguém aqui passou desse... Ninguém chegou nos 60. Será que alguém chegou nos 60? Eu não vou nem perguntar, tá bom? Vou nem fazer a pergunta. Mas, certamente, se a gente perguntar aos seus pais, avós, eles poderiam compartilhar de uma maneira muito precisa as mudanças sociais e culturais que o casamento experimentou nas últimas décadas. E eu vou tentar trazer aqui para a gente alguns desses dados. Esses dados eles vêm de pesquisas feitas nos Estados Unidos, porque lá eles têm institutos de pesquisas mais precisos e mais desenvolvidos. Então, estou tirando de lá, não é certamente a mesma realidade do Brasil, mas se assemelha e, em muitos casos, a gente tende a seguir os passos dos Estados Unidos em muitos sentidos em relação às questões culturais. Então, esses dados, mesmo não sendo os nossos, eles servem como um indicativo para a gente. Então, deixa eu trazer algumas informações aqui para vocês. Na década de 60, 72% dos americanos eram casados. Em 2008, quando foi feita essa última pesquisa, esse número caiu para 50%. E aqui eu não estou entrando no mérito, estou fazendo uma avaliação específica, não, estou trazendo dados para vocês, tá? Depois a gente conversa sobre eles. Em 1960, a experiência do que hoje se chama morar juntos antes de casar era praticamente inexistente, era uma coisa meio inconcebível, assim, socialmente falando. Hoje, esse dado lá, ele bate praticamente mais de 50%, né, dos relacionamentos. E aí, gente, bom dia, tudo bem? Mais de 50% dos relacionamentos, eles já se dão nessa nova dinâmica, certo? Né? As pessoas se relacionam e depois disso, vamos morar junto e se de repente der certo, vou usar o der certo entre aspas, porque a gente que entende a Bíblia, a gente entende que esse der certo não é bem por aí. Aí a gente pensa em casamento, em alguma outra coisa do tipo. Divórcios. Na década de 70, o índice era de pouco mais de 20%. Hoje, o índice já chega em quase 50%. Tá? Outro dado interessante aqui para a gente. Nascimentos em famílias de pais casados. Em 1970, 89% das crianças que nasciam em famílias de pais casados. Atualmente, hoje, esse número está na faixa dos 60%. Então, eu vou voltar os dados aqui, só para você olhar aí, porque são dados interessantes. Vamos voltar lá no primeiro slide. Não custa a gente ter esses dados em mente. Pode voltar lá para o primeiro. Então, primeiro lugar, estatísticas de casados, década de 60, 72%, 2008 isso caiu para 50%. As estatísticas de morar junto antes de se casar, em 60 isso não existia, era algo meio que culturalmente inexistente. Hoje isso chega perto dos 50%. Índice de divórcios, ele passou em menos de 50 anos de aproximadamente 20% para quase 50% das famílias. Nascimentos em famílias de pais casados decresceu de 89%, ou seja, quase 90% para 60%. Provavelmente, muitos dos dados que eu estou falando aqui, parte da igreja está contemplado, né? Você pode estar trazendo nas suas experiências, na sua história, ou não necessariamente na sua, mas dentro da sua família, seus pais, sua mãe, ou de repente seus filhos, que estão fazendo parte dessas estatísticas que contribuíram para essas mudanças culturais. E algo que chama a atenção é porque essas mudanças culturais elas foram muito fortes, foi muito rápido o que aconteceu. Eu não tenho esses dados aqui, mas certamente se você puxasse da década, vamos usar aqui, século XIX para o século XX,
e fosse fazer esses comparativos, o número de mudanças seria muito menor. Então, onde é que eu estou querendo chegar aqui, em primeiro lugar? É que a gente passou por mudanças muito intensas nas últimas décadas e mudanças que afetaram radicalmente as famílias. E isso, todos os temas que eu falei aqui, teve alguma conexão sobre o casamento. Vou trazer uma frase aqui de um diretor, né, um artista, etc., chama Chris Rock. Ele foi o criador daquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Acho que muita gente aqui já deve ter visto. E ele tem uma frase que diz assim: você quer ser solteiro e solitário ou casado e entediado? Essa frase ela pode resumir muito a maneira como as pessoas pensam casamento e solteirice em nossos tempos. As pessoas que não entendem a palavra de Deus, né? Mas assim, eu achei interessante essa frase porque é como se fosse um resumo da maneira como muitas pessoas pensam. Um outro dado interessante aqui, de um relatório que foi advindo de uma pesquisa de um instituto lá da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele chegou à conclusão de que menos de 1/3 das meninas do último ano do ensino médio e apenas pouco mais de 1/3, faltou o dia aí, de 1/3 dos meninos parece considerar o casamento mais benéfico para o indivíduo do que as alternativas. Eu achei interessante que os meninos acharam mais interessante do que as meninas aqui, né? Quando normalmente em várias culturas isso é diferente, mas aqui eles ainda acharam o casamento mais benéfico do que as meninas nessa pesquisa. Gente, o contexto, eu não preciso gastar muito tempo, a gente já falou isso em outras aulas também, você pode assistir no YouTube. Esse contexto de mudanças ele é muito claro, né? As mudanças elas são muito claras, visíveis. O que a gente está fazendo nesse curso aqui é tentar dizer assim, olha, a realidade está posta, como é que a gente lida com ela? Você pode ter várias maneiras de lidar. Você pode escolher lidar com a realidade sobre família, casamento, filhos, ouvindo a experiência do que seus pais trouxeram, que pode ser muitas vezes uma instrução correta, mas muitas vezes pode ser uma instrução que não é correta. Você pode passar a seguir um influencer nas redes sociais e acreditar que ele é o que vai lhe trazer a melhor orientação sobre casamento. Você pode criar sua própria ideia, que é o que muitas pessoas estão fazendo. Não, eu vou criar o meu conceito do que eu acho que é o ideal. Ou você pode ouvir o que Deus tem para falar. Esse curso, a gente está aqui, a gente é a igreja, a gente é o povo de Deus. Esse curso ele tem a proposta de justamente dizer, eu acredito, né? E se você está aqui, provavelmente você está inclinado a isso, que a Bíblia, que a palavra de Deus é o melhor manual, instrumento, referência que eu tenho para lidar não apenas com esse tema, com todos, mas especificamente sobre família, casamento, filhos, solteirice, que é um tema que a gente vai entrar também. Então, quando a gente fala sobre casamento, eu acredito, meus irmãos, que só existe uma saída possível para pessoas que querem viver o casamento de uma perspectiva saudável, madura, feliz. Feliz não no sentido humano, ou melhor, cultural, que as pessoas usam, como uma felicidade descartável, mas feliz no sentido de uma experiência plena, que é conseguir estar pleno de Deus, estar satisfeito em Deus, apesar dos desafios que a vida tem, o que inclui os desafios dentro do casamento. Então essa imagem aí, ela lembra pra gente, né? Inclusive algo que a gente já começou falando nas últimas aulas. Família não é um produto cultural. Eu dei esse exemplo aqui e vou repetir. Esse púlpito aqui, ele foi criado por alguém. Um dia alguém inventou o púlpito e deu o nome, púlpito, mesa, seja lá o que for. A cadeira que você está sentado foi um produto cultural. Um dia alguém inventou uma cadeira e disse, olha, é legal, eu sento lá, e deu o nome de cadeira. Ou seja, é um produto humano. Família é diferente. Casamento é diferente. Por quê? Porque casamento e família foi criado por Deus. E se casamento e família foi criado por Deus, é Deus quem define, é Deus quem dirige e é Deus quem instrui como deve ser vivenciado. Então, quando você lê aí essa frase, né, atenção, leia o manual de instruções, aplicando isso para casamento e família, é como se a gente estivesse precisando lembrar hoje que se a gente quiser experimentar o casamento, família, ou a experiência de solteiro, como eu comecei falando, de maneira plena, de maneira abençoada,
a gente precisa voltar ao manual de instrução. Você pode estar pegando vários outros manuais aí fora, mas só tem um manual que é verdadeiro, né? Todo produto que você adquire, você pode até comprar um ventilador, eita, eu vou pegar o manual do outro ventilador antigo que eu comprei. Pode te ajudar de alguma maneira? Até pode. Mas vão ter coisas que certamente não vão bater. Uma peça não vai se encaixar, aquela dinâmica daquele ventilador é diferente da outra. E é exatamente isso quando a gente fala sobre casamento. A gente pode encontrar bons conselhos, boas experiências em uma sabedoria popular, em algo que os nossos pais vão trazer, com certeza. Mas se a gente quiser um manual seguro, a gente encontra aqui. Um manual que vai dar margem para que a gente olhe para todas as outras coisas que a gente enxerga na sociedade e dizer assim, será que isso é verdadeiro? Será que isso realmente é a saída para lidar com os problemas que eu tenho vivido no meu casamento? Ou para as expectativas frustradas que de repente eu tenho porque eu ainda de repente não casei? E se de repente eu não fui criado para casar? Porque é o que a Bíblia fala que é uma situação possível. Então esse livro ele traz tudo isso, meus irmãos, tudo isso. E eu queria hoje falar sobre algumas características que a Bíblia traz sobre casamento. Algumas vão ser óbvias para você, mas eu acredito que outras não vão ser tão óbvias. Mas eu acredito que todas elas, sejam as óbvias ou as não óbvias, elas vão te ajudar, vão nos ajudar a entender casamento à luz da Bíblia, que é o manual de Deus, para que a gente viva essa experiência de uma maneira plena, segundo os padrões de Deus. Então eu queria começar com o primeiro ponto. O casamento é monogâmico. Para a gente, culturalmente falando, e ainda até o momento, isso ainda é óbvio. Mas, talvez em poucas décadas ou poucos anos, isso se torne cada vez mais socialmente questionado, né? Várias culturas já estão trabalhando, né, a ideia da poligamia. Culturalmente, no Brasil, se usa o termo que muitos chamam de poliamor. Eu escutei isso na faculdade de Direito em 2012, quando eu comecei a pagar Direito Civil, e a professora começou a falar sobre casamento e começou a introduzir esses conceitos, dizendo assim, vocês estão preparados para lidar com os dilemas de casamento nessas novas dinâmicas? Então, assim, isso não está muito longe. Isso já existe, já é uma realidade no Brasil. O que eu quero dizer é que não é uma realidade explícita, não é uma realidade majoritária, mas isso já é uma realidade. Pessoas estão querendo formalizar o seu poliamor diante do cenário social que a gente está vivendo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha e percebe que o padrão do casamento é monogâmico. Aí você diz assim, pastor, mas eu já li lá Salomão. E a Bíblia diz que Salomão teve muitas mulheres, né? E aí já surge um problema, né? Isso era possível? Deus permitia aquilo naquela época? Com certeza não, gente. Basta você ver o fim da vida de Salomão. Leia Eclesiastes e você vai descobrir se aquela experiência foi boa para ele, né? Salomão entrou em crise, não só por isso, mas também por isso, porque ele teve que lidar com a experiência de romper com o padrão cultural que Deus havia instituído para o casamento. Aí você diz, mas onde é que está isso? Onde é que está dizendo, só casarás com uma mulher? Gênesis capítulo 2. Basta você fazer uma leitura clara do que Gênesis capítulo 2 fala, como padrão normativo para o casamento, e você vai encontrar isso já em primeira mão. Porque alguns dizem, não, isso foi um padrão instituído para o Novo Testamento. Negativo. Leia Gênesis capítulo 2, que é a padronização do casamento, você vai encontrar. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Se Deus quisesse trazer um padrão normativo de poligamia, de casamento múltiplo, ele já traria em Gênesis essa possibilidade, mas desde a criação do casamento, a ideia original era que casamento fosse entre um homem e entre uma mulher. Nessa mesma lógica, desse mesmo texto, a gente chega no segundo ponto. Casamento é uma experiência de heterossexualidade, certo? Se Deus quisesse estabelecer para a gente que o casamento era uma experiência entre um homem e outro homem, entre uma mulher e outra mulher, ou entre homens e vários homens, ele teria falado aqui de uma maneira não determinante em relação ao gênero no texto. Mas em Gênesis capítulo 2, a gente, além de encontrar uma experiência monogâmica, a gente encontra uma experiência de duas pessoas que estão se relacionando com gêneros
diferentes, homem e mulher, com sexos diferentes. Então, isso é uma coisa muito clara. E aí você vai encontrar esse destrinchar ao longo de toda a Escritura. Eu poderia trazer vários textos aqui, mas por que eu estou trazendo Gênesis? Porque Gênesis capítulo 1 e 2, se você pudesse escolher alguns... Se eu tivesse um dia que escolher, olha, vão arrancar a Bíblia, eu nunca mais vou poder ter acesso à Bíblia. Você só vai poder escolher alguns capítulos da Bíblia. Eu sei que toda a Bíblia é a palavra de Deus e toda a Escritura é útil para o ensino, para a correção, para a instrução, na justiça. Porém, existem alguns textos na Bíblia que eles são tão ricos nas aplicações que eles trazem que eles de fato chamam a nossa atenção. Um desses textos é Gênesis capítulos 1 e 2. Gênesis 1 e 2 você encontra não apenas padrão para o casamento, para a família, você encontra as direções para o mandato cultural, criacional, relacional. Você encontra a diretriz básica do mundo, que é: há um Deus criador, o mundo não veio do nada. Né? Independentemente das discussões que tenham sobre como o mundo foi criado, Gênesis 1 e 2 traz uma lição muito clara. O mundo não veio do nada. O mundo foi criado por um ser que desejou, intencionou essa criação. Então, Gênesis 1 e 2, gente, se você nunca leu esses versículos, se você nunca leu Gênesis, leia. Mas se você nunca mergulhou em Gênesis capítulos 1 e 2 e também o capítulo 3 que fala da queda, você precisa entender esses 3 capítulos de uma maneira profunda, porque eles moldam todo o resto da Bíblia. E daqui a gente, como eu falei, tira lições, instruções e definições sobre casamento, sobre família, sobre criação de filhos, sobre relacionamento com a cultura, sobre relação uns com os outros. E no capítulo 3 a gente encontra a origem de todo o mal e de todo o problema que a gente vive hoje, que é a entrada do pecado no mundo. Mas vamos voltar para o casamento. Terceiro ponto. A gente encontra aqui, irmãos, a experiência sobre o que é uma terceira marca do casamento. Ele é vitalício. Mateus capítulo 19, versículo 6. Jesus cita a Gênesis capítulo 2, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Ele invoca a Gênesis capítulo 2 aqui, no contexto, e ele acrescenta algo. Ele diz assim: portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, o casamento é algo muito sério, porque ele foi intencionado para ser algo como os nossos votos tradicionais relembram, até que a morte nos separe. Eu precisaria de uma aula para uma pergunta que de repente você esteja se fazendo. E não existe meio de quebrar essa aliança. Eu precisaria de uma aula para falar sobre isso. Mas, biblicamente, para tentar ser bem objetivo, só existem dois elementos bíblicos que você encontra algum tipo de justificativa para essa aliança ser quebrada. Em primeiro lugar, adultério, Jesus fala sobre isso. E 1 Coríntios 7, Paulo fala sobre abandono. Aí se discute o que seria esse abandono. É o efetivo momento em que alguém sai do lar e diz: eu vou viver a minha vida. Outros defendem que, por exemplo, a violência doméstica é um abandono tácito e, portanto, é uma causa de divórcio. Então, a gente precisa de uma aula para conversar sobre isso. Mas o grande princípio geral, antes de falar dos problemas, a gente precisa trabalhar o princípio normativo, a base. É que o casamento ele é feito para ser vitalício. Se a gente for entrar nessas dinâmicas das justificativas, a gente poderia gastar meia hora conversando sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui, antes de falar dos problemas, é trazer o fundamento. E esse fundamento, ele ajuda, inclusive, a nortear, a lidar com os problemas. Porque quando a gente fala sobre divórcio, até quando Deus legitima de algum modo o divórcio, como no caso da imoralidade sexual, que o próprio Jesus fala, quando ele diz: olha, nesse caso, é possível, no sentido de que, se a pessoa tomar essa decisão, ela não está em pecado. Mas nesse caso, até nesse caso, Jesus olha e diz: mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesse caso é legítimo, porque o coração de vocês é muito duro. Porque qual seria o ideal? Reconciliação, perdão, confissão, restauração. Mas ele diz: mas eu sei que o coração de vocês é muito duro. Então, em alguns casos, eu estou autorizando que esse divórcio aconteça, mas com muito pesar. Porque o ideal do casamento é que, até que a morte os separe. Esse é o padrão bíblico do casamento, tá? Quarto lugar. E aí depois, no final, se vocês tiverem perguntas, vocês vão anotando aí, mas eu preciso caminhar aqui para a gente não se enrolar.
Quarta marca, meus irmãos, bíblica sobre o que é o casamento. É uma experiência de complementariedade. Vamos ler o versículo. Depois eu explico melhor o que isso quer dizer. Mais uma vez, voltando para onde? Para Gênesis. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Você lembra do relato de Gênesis, que Deus olha tudo que ele criou, e o que é que ele diz no final, sempre que ele cria alguma coisa? Ele olhou e viu que era bom. Mas no meio desse relato da criação, tem uma coisa que Deus olha e diz: não é bom, isso não está legal. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, irmãos, claramente o casamento, se você perguntar assim, Deus esqueceu? Não, eu acredito que o que a narrativa de Gênesis está querendo fazer é ressaltar. Por isso que ele deixa essa ênfase para a criação da mulher. Não é que Deus, eita, eu esqueci, deu errado. É como se fosse uma narrativa, um meio de narrativa que faz a gente perceber aquilo como um destaque. Ele queria que a gente prestasse atenção, de fato, que aquilo era algo tão importante que ele destacou essa narrativa, criou esse modo de narrar para que a gente percebesse a importância da relação do casamento e da relação entre homem e mulher. Mas se a gente percebe como Deus constrói essa narrativa em Gênesis, a gente nota que claramente Deus cria a mulher como um ser que vem para complementar o homem. Onde é que eu quero chegar, meus irmãos? Hoje, com o advento do movimento feminista e de várias outras coisas, uma das coisas que surgiu foi uma tentativa de fazer com que o casamento fosse visto de um modo tão igualitário que o aspecto complementar se perdesse. E, biblicamente falando, qual é a intenção de Deus quando a gente lê um versículo como esse e vários outros na Bíblia? É a ideia, desde Gênesis, a gente percebe que homens e mulheres são iguais em valor diante de Deus, porque ambos foram criados à imagem de Deus, mas no aspecto funcional, de papéis, de atuações sociais, Deus intencionava que houvessem distinções. E é isso que é uma das belezas do casamento. Uma das grandes belezas do casamento é perceber que são duas pessoas que têm funções diferentes, muitas vezes aptidões diferentes, e quando se unem, formam um mosaico completo, perfeito para a família a qual Deus a designou. E o feminismo, ele tem tentado minar exatamente essa experiência, mas a Bíblia não traz essa visão igualitarista nesse aspecto funcional. Traz no aspecto de valor. Nós somos iguais em valor. O homem não é melhor que a mulher porque, de repente, ele assumiu a função de liderança. A mulher não é inferior ao homem porque, de repente, assumiu o papel de estar debaixo da visão do homem dentro do lar. É uma questão de papéis. Eu sempre uso esse exemplo, que eu acho que não é um exemplo perfeito, porque tudo que está debaixo do sol, como Salomão fala, foi manchado pela queda. Então, acaba que, às vezes, não reflete plenamente. Mas vamos usar o exemplo de uma empresa. Se a gente parar para refletir de uma maneira bíblica e racional, aquele que é o dono de uma empresa, ele é menos importante do que o funcionário? Não. Pelo menos a gente não enxerga dessa forma. Mas eles têm papéis diferentes. O valor deles diante de Deus é igual, mas Deus intencionou que os papéis fossem diferentes. Eu sei que o marxismo não vai enxergar dessa forma, inclusive vai chegar ao ponto de chamar as guerras, as armas, para desfazer essa opressão. E de fato há problemas, porque onde tem gente, tem problema, gente. Né? Onde tem uma pessoa se relacionando com ele, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja em qualquer lugar, vai haver conflito, porque a gente é pecador. Mas isso não é um álibi, não é uma justificativa para que agora a gente coloque patrão contra empregado e marido contra mulher. Essa não é a saída bíblica. Esse não é o caminho que Deus intencionou. E do mesmo modo se aplica ao casamento. E é nesse sentido que o casamento é marcado por uma experiência de complementariedade. Então, de repente, se você chegou aqui hoje, você nunca tinha pensado nisso,
Reflita nisso, porque um dos grandes problemas da nossa cultura relacionados aos conflitos dentro do casamento é o fato de que maridos e mulheres, homens e mulheres, maridos e esposas, perderam de vista esse conceito básico. Nós não somos iguais e Deus queria que fosse desse jeito. Vamos conversar para definir como a gente vai cumprir melhor o chamado de Deus dentro da nossa casa, dividindo os nossos papéis. Não precisa ser tudo igual. Não precisa ser necessariamente como uma disputa. Olha, eu faço isso 50%, tu faz isso 50%. Você pode chegar e conversar e definir coisas de uma maneira equilibrada, com certeza, mas não como aquela disputa que você pega o bolo, sabe? E você divide no meio, pega a régua para medir, sabe? Como se eu precisasse estar numa disputa, entende? Então, isso é uma coisa, irmãos, que tem sido muito recorrente em nossos tempos e que quando a gente entende o padrão bíblico de casamento no qual o homem é chamado a dar sua vida em favor da sua esposa e a esposa é chamada a honrar e respeitar o marido, a gente percebe que quando isso é vivenciado, ou é buscado pelo menos, as coisas tendem a se equilibrar. Esse é o equilíbrio perfeito. O marido entendendo o seu chamado de se dar ao ponto de morrer se for preciso pela sua esposa, é o que Efésios fala, e a mulher entendendo que ela está ali para contribuir, servir a casa, como assim o marido é chamado a servir, dando-se em sacrifício pelo seu lar. E essa experiência do complementarismo é uma coisa indispensável para que a gente recupere em nossa visão sobre o casamento. Quinto lugar, meus irmãos, de olho aqui no relógio. Uma outra marca fundamental sobre o casamento. O casamento, ele não é um fim em si mesmo, certo? Que é um dos problemas também, especialmente dos casamentos mais recentes. As pessoas se casam acreditando que aquilo vai ser a experiência que vai lhes fazer feliz. Para que eu vou me casar? Não, porque isso vai ser minha felicidade. Vai ser a consumação plena da minha felicidade. Para que você vai se casar? Não, porque ele é quem me faz feliz, ela é quem me faz feliz. Irmãos, biblicamente falando, uma das coisas que a gente não pode perder de vista sobre o casamento é que o casamento, ele tem uma função social de abençoar o mundo. A começar, a sua própria casa. Os seus filhos, com aqueles dentro da sua família, do seu círculo social, familiar, que você vai servir com um lar no qual homem e mulher que se complementam vão poder abençoar ainda mais aquele meio no qual eles estão inseridos. Vamos ler Gênesis de novo. Vocês daqui a pouco vão pegar a Bíblia e dizer assim, só tem Gênesis nessa Bíblia, é? Gênesis capítulo 1, vamos voltar um pouquinho aí, 27 e 28. A igreja pode ler, me ajuda aí um pouquinho, vocês só estão ouvindo, não estão falando nada. Me ajudem aí, vamos lá. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Deus institui homem e mulher, cria homem e mulher, melhor dizendo, institui o casamento entre eles. E logo em seguida, a Bíblia diz que Deus os abençoou. E quando a gente escuta abençoar, eu fui abençoado. Normalmente a gente tende a pensar, tipo assim, eu recebi algo, eu ganhei algo, eu fui beneficiado em algo. E normalmente para aí, né? Eu fui abençoado, eu ganhei algo. Mas sempre que a gente escuta a bênção na Bíblia, a gente vê claramente, é assim que acontece com Abraão também, pessoas que estão sendo abençoadas por Deus para que essa bênção chegue em outros. Abraão, eu te abençoo, vá lá, eu te escolhi, você vai sair da tua terra, eu estou derramando a minha bênção sobre você, então vai lá e sê tu uma bênção. Por meio de você e da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. É a mesma lógica aqui em relação ao casamento. Deus os abençoou e lhes disse: agora vocês vão ter que abençoar outros. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, ou seja, governem sobre a criação. Façam arte, trabalhem, criem coisas, desenvolvam ideias, né?
construam empreendimentos, façam coisas que glorifiquem o meu nome. E dentro dessa experiência existe a experiência da fecundidade biológica, que são filhos, multipliquem-se, mas existe a experiência da fecundidade relacional, abençoar outras pessoas, servir outras pessoas, cuidar de outras pessoas, ser de fato um braço e uma mão de Cristo por onde Ele nos enviar. E essa experiência, irmãos, é algo que é potencializada por meio do casamento. Justamente porque são pessoas diferentes, com capacidades diferentes, com dons diferentes, que se complementam e agora formam um novo núcleo familiar que agora tem um potencial elevado de abençoar ainda mais a sociedade. Pare para pensar. Quem é casado aqui? Pare para pensar. Todo mundo casou? Foi que no início tinha um parte que era solteiro, agora todo mundo levantou a mão. Casaram e agora foi? Irmãos, pare para pensar, vocês são casados. Pare para pensar. Como seria a sua vida se não fosse a sua vida com o seu cônjuge? Pare para pensar não apenas no aspecto pessoal, do seu sentimento que você tem por ele, mas na potencialidade que você tem de abençoar o mundo. Gente, se não fosse o meu casamento, provavelmente eu não teria... Assim, eu não vou dizer que eu não teria ido para o ministério pastoral, mas a primeira coisa que eu conversei, a primeira pessoa com quem eu conversei quando eu tive o meu chamado ao ministério foi com Tati. Eu disse para ela, olha, aconteceu isso, e aí? Você topa, não topa? Porque eu senti o chamado da parte de Deus. E de algum modo eu levei para ela a conversa e eu disse, olha, Deus me chamou, eu não tenho como dizer não para Deus, mas eu preciso saber o que é que você enxerga sobre isso, porque pode ser que isso seja... Você diga, não, eu não quero essa vida para mim, então eu vou seguir outro caminho. E ela disse, na hora, ela nem pediu para pensar, viu, gente? Ela disse, não, eu tô dentro, vamos junto, né? Uma experiência complementar, ela entendia que a gente estava junto, se complementando, né? Se não fosse Tati, a gente não... Certamente essa escola, esse projeto, as minhas ideias ficariam nas ideias. Eu dizia, eu não vou topar um negócio maluco desse de começar uma escola se eu não tivesse uma esposa que eu vejo que tem dons e talentos que se complementam em relação ao que eu faço. E eu tenho certeza que no seu caso, você também teria experiências para falar, né? Poxa, se não fosse meu marido, se fosse a minha esposa, eu acho que esse caminho aí, né? Os próprios filhos que de repente foram gerados ou que pretendem ser gerados. Então, meus irmãos, o casamento, ele é feito para a bênção do mundo. E se a gente não percebe isso, a gente pode viver o casamento de uma maneira muito egoísta, muito egocêntrica. E esse não é o propósito do casamento. Inclusive, talvez seja uma das causas de falência do casamento. Porque quando a gente vive casamento para si mesmo, em si mesmado, você está formando um relacionamento autodestrutivo, egoísta. Então essa é uma coisa que a gente não pode perder de vista. 6º lugar, irmãos. O casamento é uma experiência de serviço e de luta contra o egocentrismo. Uma frase aqui desse livro que eu vou indicar aqui para vocês já. O Significado do Casamento. Foi um dos livros que eu usei aqui preparando a aula. Ele diz assim, ó: embora o casamento seja muitas coisas, ele é tudo menos sentimental. Ele é glorioso, porém difícil. É força e alegria ardente, mas também é sangue, suor, lágrimas, derrotas humilhantes e vitórias exaustivas. É agridoce, gente. Como é agridoce a vida do cristão? É agridoce como é a caminhada com Cristo. A gente não pode nem romantizar o extremo, casamento. Né? Quem é casado sabe que não é só bênção. Mas a gente também não pode ser pessimista, como é parte da nossa cultura. Né? Quando começa a falar de casamento, só sai piada de coisa ruim. Isso é pecado, gente. Isso é um pecado cultural da gente. Quando começa a falar de casamento, só sai aquelas piadinhas sem graça, negativas, entende? Isso é um pecado. A gente, como cristão, precisa lidar com isso de uma maneira diferente, né? A gente não precisa viver como um romântico no mundo da lua, né? Negando as lutas do casamento, mas a gente precisa ser o povo que valoriza a experiência conjugal, que se admira com a experiência conjugal. Esse é um chamado que Deus nos dá. E aí, nesse livro, ele continua dizendo assim:
O egocentrismo é um problema que destrói muitos casamentos e que está presente em todos os casamentos. Então não adianta você se esconder aqui, não. O seu casamento tem egocentrismo, a começar de mim e de você. E ele usa essa palavra. É um câncer no cerne da relação conjugal e precisa ser tratado. O egocentrismo torna a pessoa cega para a sua preocupação consigo mesma e hipersensível, ofendida, indignada com a preocupação dos outros consigo mesmo. O resultado é o quê? Uma espiral descendente de autopiedade. Presta atenção nisso. O egocentrismo ele gera coisas que talvez sejam sentimentos que você já pode ter sentido. Autopiedade, só eu sofro, só eu me dou. Raiva, desespero, que corrói o relacionamento até ele desaparecer. Qual é a origem disso? O egocentrismo, o nosso amor, o nosso muito amor por nós mesmos. Ao enfrentar qualquer problema no casamento, a primeira coisa que você deve procurar na base da questão é, em certa medida, o egocentrismo e a indisposição de servir ou ministrar o outro. Então, quando você começa a perceber os desafios que existem no seu casamento e que certamente já existiram, talvez existam hoje e vão surgir, inevitavelmente, até o final da sua vida. Uma das coisas que o autor está trazendo e que eu concordo é que deve haver uma reflexão por parte dos cônjuges. Em que ponto o meu egocentrismo está sendo um motor que está causando esse problema? Porque qual é a nossa tendência? A gente fica procurando isso no outro, né? A gente fica olhando, olha, mas você fez isso, você fez aquilo, ou você não fez isso, você não fez aquilo. Mas sempre tem algo em nós, irmãos. E, na verdade, a gente só pode se tornar responsável por aquilo que está em nós. O que está no outro, a gente pode até conversar, falar, mas a responsabilidade não é nossa, é dele. Então, nesse sentido, diante dos desafios, o que a gente tem que fazer é parar, pensar e dizer onde é que tem a ver com a minha falta de capacidade de servir, de amar, de ministrar ao outro. E ele termina dizendo assim: se cada um dos cônjuges disser, vou tratar do meu egocentrismo como o principal problema do meu casamento, você tem a perspectiva de um casamento excelente. É uma postura extremamente resolutiva, irmãos. É você parar de culpar o outro e dizer, mas o que é que tem a ver comigo? Né? Inclusive porque a Bíblia traz em vários momentos, você que já leu as Escrituras, o quanto o amor, o serviço, ele constrange. Não é verdade? Se o seu inimigo fizer mal contra você, faça o bem e vai ser como você estiver colocando brasas vivas sobre a sua cabeça. Transfere isso para o casamento. Nos momentos de tensão, de problema, quando a gente reage de uma maneira inesperada e a gente faz o bem quando se esperava o mal, naquele momento, quando se esperava uma explosão, uma tensão, aquilo coloca brasas vivas na cabeça do nosso cônjuge. Ele diz, como assim ele está reagindo dessa maneira? Como assim ele está agindo dessa forma? Mas aí você olha para mim e diz assim, até parece fácil, né? Ele continua dizendo assim, para que seu casamento seja harmonioso, é necessário ter a capacidade de servir. Só que tem uma questão. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Também é preciso remover-se do centro e colocar as necessidades do outro à frente das suas. A obra do Espírito de tornar o Evangelho real para o coração enfraquece o egocentrismo da alma. E aqui a gente chega ao nosso último ponto, irmãos, que é, talvez, de todos os pontos, o mais importante para um cristão que está querendo lidar com o casamento à luz da Bíblia. É uma coisa que você não pode deixar de lembrar. Porque quando a gente fala sobre casamento, às vezes a gente quer ficar achando solução de... Quando você estuda, né? Não sei se outras matérias, outros cursos têm isso, mas em direito tinha um tal de direito não sei o que lá esquematizado. Tem todas as dicas lá, o beabá, o resuminho, né? Que toda matéria tem. E às vezes a gente quer ficar achando coisas assim em relação a casamento também, né? Os bizus. Mas tem uma coisa que, se não tratar isso, gente, não tem solução. Você precisa entender, pode passar o último ponto,
que o casamento ele é diretamente influenciado pela dependência dos cônjuges de Deus, pelo relacionamento que os cônjuges, que as pessoas têm com Deus. Onde é que eu quero chegar aqui? A sua relação com Deus determina a sua relação com o seu cônjuge. E a sua relação com o seu cônjuge, seu marido, com a sua esposa, é diretamente influenciada pela sua relação com Deus. Então, em certa medida, quanto mais o meu relacionamento com Deus estiver desenvolvido, mais o meu casamento vai ter chances de viver em harmonia. É muito simples. Estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é simples. Né? Vamos tá rindo ali, que ele gostou dessa frase que eu uso. Eu não estou dizendo que é simples. Desculpa, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é simples. São duas coisas diferentes. Vamos ler Efésios, capítulo 2. Lê esses versículos aí e os maridos e mulheres já sabem os desafios que é. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Aí você diz, rapaz, a esposa, difícil, viu? Mas lê o que a Bíblia fala sobre o marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Amar como? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, esteja disposto a morrer pela sua esposa, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aí? Qual é mais difícil, gente? Os dois, né? Desafios, casamento é isso. Mas sabe uma coisa que a gente perde de vista quando lê Efésios capítulo 5? O contexto da passagem. Lê o versículos 18 a 20. Vocês talvez já tenham ouvido falar nessa passagem aí. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que eu quero chegar? O texto que trata sobre os papéis de maridos e mulheres, que a gente vai falar com mais calma no domingo, na outra aula, ele é diretamente antecedido, antes de falar sobre o que homem e mulher devem fazer e ser no casamento. A Bíblia está falando sobre uma experiência de plenitude espiritual. É como se a consequência de uma vida cheia de Deus fosse uma vida em uma família que tem a capacidade espiritual de ser aquilo que Efésios fala sobre o papel do marido e o papel da esposa. Ou seja, onde é que eu quero chegar, irmãos? Todos os pontos que eu falei são importantes, mas o mais importante é esse que eu concluo. O sucesso, né? Vamos usar essa palavra entre aspas. O sucesso, o êxito do casamento, à luz da Bíblia, ele está diretamente relacionado com o meu relacionamento com Deus. E eu vou falar do meu mesmo, não vou falar do casamento da família, porque eu só posso falar de uma maneira mais específica sobre o meu. Então você precisa pensar nesses termos, do meu relacionamento com Deus. Não pense da nossa família, porque se você começar a pensar da nossa, você vai começar a dizer, não, mas minha esposa é que está longe de Deus, tá vendo? Eu tô aqui, pertinho de Deus, minha esposa é que está longe. Foi a mesma coisa que Adão fez com Eva. Tá lembrado? Senhor, foi a mulher que me deste, ela foi lá, comeu do fruto. Então pense, assuma, faça aquilo que Adão não fez e diga assim, eu preciso olhar para a minha responsabilidade. O Senhor tinha dito para mim que não era para comer do fruto. E eu estava olhando lá Eva de conversinha com a serpente e não fiz nada. Mas Adão fez isso? Não. Ele disse, não, foi lá Eva, tá vendo? Então, meus irmãos, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista aqui, sabe? Não pode perder de vista, porque eu percebo exatamente que muitas vezes quando as pessoas tratam sobre seus problemas de casamento, elas querem aqueles bizus, mas não estão dispostas a reavaliar o seu relacionamento com Deus. Não estão dispostas a se ajoelhar, confessar os seus pecados, confessar o seu egoísmo, confessar a sua maldade,
confessar que é pecador, confessar que precisa de uma transformação constante do Espírito Santo. E aí eu concluo com essa frase também desse livro, que eu deixo fortemente como indicação, que ele diz assim, só o ministério do Espírito em sua vida pode, de modo geral, lhe fornecer todos os recursos necessários para encarar os desafios do casamento. E somente ao estar cheio do Espírito, você terá tudo de que precisa para, de modo específico, cumprir o dever de servir ao seu cônjuge. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as famílias e os casais aqui, abençoe aqueles que estão, de repente, se preparando para isso, abençoe aqueles que, de repente, estão ainda na dúvida do que é que Deus quer para a minha vida, né? Como eu falei, a gente vai ter uma aula sobre isso. E essa aula sobre solteirice, vamos usar esse termo, não é uma aula só para solteiros, viu, gente? Essa é uma aula para toda a igreja, porque boa parte da igreja ainda não entendeu que existem irmãos em nosso meio que pode ser que Deus tenha designado para o celibato. Às vezes eu falo isso e as pessoas ficam assustadas, né? Será que sou eu que vou ficar para o celibato? Quando eu falo para jovens, toda vez eu vejo que os jovens ficam meio assustados assim, quando eu falo disso. Mas é um dos temas que a gente deixou de falar, e Paulo falou em Coríntios sobre esse tema. Então a igreja precisa entender isso, porque às vezes a igreja fica pressionando irmãos ou irmãs, e aí ainda não casou, mas ainda não entendeu que pode ser que tenha sido a intenção de Deus para a vida daquela pessoa. E a gente vai ter uma aula sobre isso. Vai expor essa passagem aqui onde Paulo fala sobre o celibato. Tá, irmãos? Então, Deus os abençoe. Domingo que vem não tem aula, porque é eleição. E aí não é porque tem eleição, mas é porque a dinâmica da igreja muda. Tem gente que fica como mesário, tem gente que viaja porque volta em outros lugares. Então a gente vai preferir não fazer, né, para ficar uma coisa mais... ninguém perder a aula. E aí a gente volta no outro domingo, falando especificamente sobre papéis. A gente vai falar sobre papéis entre homens e mulheres, e também vai entrar em outras aplicações sobre casamento e também, de algum modo, solteirice, né, nessa dinâmica. Então eu queria saber, toda vez, já estou vendo aqui o horário, deu 10 horas, mas eu queria abrir. Se alguém tiver, eu vou usar uns 5 minutinhos. Se alguém tiver perguntas, fiquem à vontade. Quem tem perguntas para fazer? Alguém? Um de cada vez. Nenhuma? Posso acabar então? Posso encerrar? Dou sempre aqueles 10 segundos, que aqueles indecisos às vezes estão tomando a coragem, né? Para fazer a pergunta. Não? Então tá bom, gente. Então vamos encerrar, tá bom? Deus abençoe vocês. Se alguém ficou com vergonha de fazer publicamente, pode falar comigo pessoalmente, tá? Estou à disposição. E domingo que vem não tem aula. Tem culto normal, mas daqui a 15 dias a gente volta mais uma vez com a aula da Universidade da Vida, tá bom, irmãos? Vamos orar para encerrar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo que o Senhor reservou. E de um modo especial, nossa oração é para que, mais do que compreensível, que esse encontro, que esse estudo, ele se torne real para nós, Senhor. Que ele saia somente das nossas mentes, Pai, mas que ele se torne vivo em nossas famílias. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe, que o Senhor livre do mal, que cada casamento não é uma experiência fácil, Senhor. Ela tem os seus desafios, e muitas vezes o Senhor nos tenta, o inimigo, melhor, nos tenta nessas áreas, mas o Senhor nos fortalece para que a gente permaneça firme em Ti, para que vivamos segundo a Tua vontade. E eu oro ao Senhor pedindo graça e misericórdia, Senhor, sobre as famílias aqui. Que, acima de tudo, o amor e o perdão e a misericórdia e o serviço possam inundar os corações aqui, Pai. Que cada cônjuge, marido, esposa se lembre que o casamento não é uma guerra, não é uma luta. O casamento é uma experiência de complementariedade, Senhor. E o Senhor nos chamou para que a gente veja dessa forma, para que a gente se veja chamado a servir um ao outro. Que o Senhor nos abençoe dessa maneira, que o Senhor abençoe aqui os filhos também, das famílias, que o Senhor abençoe aqueles que de repente estão se preparando para o casamento, e que o Senhor também possa abençoar aqueles que de repente, Senhor, ainda estão nessa fase. Será que o Senhor tem me chamado para isso? Será que vai chegar o momento? O Senhor é o dono da história e é o Senhor quem dirige todas as coisas. Então o Senhor também prepare esses corações,
que os solteiros no nosso meio se sintam bem-vindos, eles entendam que o reino de Deus e a vida no reino não é apenas para aqueles que têm famílias constituídas. O reino de Deus é para todos aqueles que o Senhor chamou, Pai. E a gente vai te servir, te honrar nos moldes e na forma que o Senhor nos designou. Por favor, abençoa a nossa igreja, Pai, e nos dá cada vez mais clareza e poder para viver casamento, família, segundo a Tua vontade, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, tá? Daqui a